A epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no seu capítulo 12, verso 1, nos diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse capítulo 12 e 13 vão nos falar sobre uma vida correta, sobre relacionamentos corretos. Na vida cristã, a doutrina, isso é, o ensino, e o dever, que é a aplicação da palavra, deve andar juntos. Nossas convicções, quando recebemos a palavra do Senhor, ajudam a determinar nosso comportamento. Quando ouvimos a palavra do Senhor, não podemos ser simplesmente ouvintes, mas praticantes da palavra. Por isso, o apóstolo Paulo, ele deu, do capítulo 1 de Romanos, especialmente até o capítulo 8, as explicações doutrinárias sobre, principalmente, a justificação pela fé. Agora, Paulo estava mostrando para aqueles cristãos de Roma que eles deviam colocar em prática e mostrar, por meio de uma vida diária, o que eles criam na palavra de Deus. Isso pode ser chamado de teologia relacional. Se nós nos relacionamos corretamente com Deus, também nos relacionaremos corretamente com as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. O nosso relacionamento com Deus é o que Paulo diz nessa primeira frase do verso 1. É um dever, rogo-vos, pois é uma situação conclusiva, é uma consagração. Essa consagração é a base para outros relacionamentos, dos quais o apóstolo Paulo trata. O que é uma verdadeira consagração? Muitos falam esse termo, eu vou consagrar isso a Deus. O que seria isso? E esses versículos, o 1 e o 2, eles nos falam a respeito dessa consagração. E Paulo diz que é uma entrega do corpo a Deus. Antes de crer no Senhor Jesus Cristo, nós usávamos o nosso corpo para prazeres, para propósitos pecaminosos. Agora que pertencemos ao Senhor, nós vamos usar o nosso corpo para a sua glória. A palavra de Deus, ela fala muito sobre o corpo. O corpo é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. E Paulo dizia isso, que era um privilégio glorificar e engrandecer a Cristo com o seu corpo. Ele fala em Filipenses capítulo 1 a respeito disso. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Assim como o Senhor Jesus, ele também precisou ter um corpo para realizar a vontade do Pai na terra. Também nós devemos entregar o nosso corpo ao Senhor Jesus Cristo, para que possa continuar a obra de Deus por meio de nós. Devemos entregar os membros de nosso corpo como instrumentos de justiça, como o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 6, verso 13. Para quê? Para que o Espírito Santo realize a obra de Deus. E dessa maneira nós vamos cumprir com essa determinação, com esse conselho que o apóstolo Paulo está dando aqui nesse versículo. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram sacrifícios mortos,
mas nós devemos ter o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A Bíblia nos fala de 2 sacrifícios vivos que nos ajudam a entender o verdadeiro significado deste conceito que Paulo está dizendo aqui nessa epístola. Podemos citar o exemplo de Isaac. O Isaac colocou-se voluntariamente no altar e se mostrou disposto a morrer em obediência à vontade de Deus. Mas o Senhor enviou o cordeiro que tomou o seu lugar. Ainda assim, podemos concluir que Isaac morreu para si mesmo. Ele não relutou contra o seu pai. Ele já tinha uma determinada idade quando isso aconteceu, mas ele entregou-se prontamente à vontade de Deus. Então, podemos ver no exemplo de Isaac, um exemplo vivo de uma pessoa que realmente, diante de tudo aquilo que o seu pai preparou, quando ele perguntou para o pai: Pai, estamos carregando todos os elementos para o sacrifício e só falta o cordeiro. E Abraão respondeu para ele: Deus proverá. Então vemos que quando Deus bradou para Abraão: basta, eu sei que tu me amas. Quando Isaac saiu do altar, Isaac era um sacrifício vivo para a glória de Deus. Um outro exemplo que podemos dar é o exemplo do Senhor Jesus Cristo. É a ilustração perfeita de um sacrifício vivo, pois na verdade ele morreu como sacrifício em obediência à vontade do Pai. No entanto, ressuscitou e hoje está no céu, e podemos dizer que ele é um sacrifício vivo, levando ainda em seu corpo as marcas do Calvário. Por isso ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso advogado diante de Deus. E Paulo diz mais, que devemos apresentar da mesma maneira a nossa vida, o nosso corpo, como esse sacrifício vivo. É a nossa parte. E esse apresentar significa apresentar-se de uma vez por todas. Não adianta, num momento de emoção, de compulsão, a pessoa apresentar-se diante de Deus, mas passa um tempo, a pessoa volta a uma vida anterior, uma vida que não agrada ao Senhor. Devemos fazer um desafio e apresentar-se de uma vez por toda, uma entrega definitiva do corpo ao Senhor, como acontece quando 2 pessoas chegam à cerimônia de casamento, são noivos, e não tiveram ainda um relacionamento sexual, e dessa maneira eles vão se entregar o corpo um ao outro. Então isso é um modelo, é um exemplo que nos falam dessa consagração, que nós devemos entregar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Uma atitude correta, certa diante de Deus. Por isso Paulo diz: rogo-vos. Essa entrega é o nosso culto racional, ou a nossa adoração espiritual. O que significa que quando consagramos nosso corpo ao Senhor cada dia, é uma experiência de adoração. E nós sabemos que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por isso, essa é a condição para que realmente possamos estar na vontade do Senhor. E depois no verso 2, o apóstolo Paulo também diz para entregar a mente a Deus. O mundo quer controlar nossa mente, mas Deus quer transformá-la. Deus quer operar essa transformação, tirar a velha roupagem e colocar uma nova roupagem. E essa palavra
transformar é a mesma palavra que está lá em Mateus capítulo 17, quando o Senhor Jesus se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João, ali naquela experiência, quando apareceram Moisés e Elias. Ele transfigurou, mostrando toda a sua glória. Essa é a maneira de transformar a nossa mente, numa mente em que realmente esteja sendo usada por Deus. É a mesma palavra no grego que significa metamorfose, que descreve uma mudança que ocorre de dentro para fora. O mundo deseja mudar nossa mente e para isso exerce pressão externa. Mas o Espírito Santo transforma nossa mente, liberando poder interior. Se o mundo controla nossa mente, nossa maneira de pensar, somos conformados pelo mundo. Mas se Deus controla nossa maneira de pensar, nós somos transformados. Deus transforma nossa mente e focaliza nas coisas espirituais, segundo a sua palavra. Ao passar tempo meditando sobre a palavra de Deus, memorizando-a, assimilando-a em nosso interior, aos poucos Deus torna nossa mente cada vez mais espiritual. Nós somos, como diz em 2 Coríntios 3,18, somos transformados como espelhos. Vai havendo uma transformação. E além da mente, nós também devemos entregar o nosso desejo, a nossa vontade própria, a nossa volição. A mente, ela controla o corpo. E a volição, que é a vontade, controla a mente. Muitas pessoas acreditam que podem controlar a força da vontade, a volição, mas normalmente não são bem-sucedidas. O apóstolo Paulo, ele tinha essa luta interior. Em Romanos capítulo 7, ele falava muito sobre isso. O bem que eu quero fazer, não consigo. O mal que eu não quero, eu faço. Somente quando entregamos nossa volição a Deus, é que seu poder assume o controle e nos dá força de vontade de que precisamos para sermos cristãos vitoriosos. Entregamos nossos desejos a Deus pela oração, disciplinando ao passar tempo em oração. Entregamos a Deus nossa volição e oramos como o Senhor Jesus Cristo disse na sua oração, ali no Getsêmani: faça-se a tua vontade e não a minha. Então devemos orar sobre todas as coisas e permitir que Deus faça o que lhe aprouver em todas as coisas. Para termos um relacionamento correto com Deus, devemos começar o dia entregando-lhe o nosso corpo, a nossa mente e os nossos desejos a Deus. Que você também tenha este propósito de apresentar o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformar com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Senhor, que a tua palavra, o Espírito Santo, possa estar agindo nos corações dos nossos ouvintes, operando, Senhor, esse desejo que eles apresentem, assim como Isaac, assim como o Senhor Jesus Cristo, o seu corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é a verdadeira adoração, e não se conformar com os pensamentos deste mundo, com a mídia, ó Deus, com a corrente de pensamentos que desviam o foco do Deus verdadeiro, mas que estejam debaixo da tua palavra, da tua autoridade, debaixo do Espírito Santo que convence do pecado. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.